Hoje teve coletiva do presidente do Corinthians, Augusto Melo, e olha, um novo patrocinador aí apareceu, e o Corinthians vai faturar altíssimo com esse patrocinador. E tem perspectiva de mais dinheiro ainda para chegar. Vamos ouvir o Augusto Melo. Então são um contrato de 36 meses, 10 milhões por mês, um total de 360 milhões. E para provar para vocês a idoneidade, a credibilidade da empresa, foi nos depositado ontem 20 milhões de reais. E outra, começa-se o primeiro dia de cada mês, ela deposita 10 milhões de reais. Para o mês seguinte, a mesma coisa. Diferente de uma Tausa que fez um contrato, não se pagou nada, não se sabia nada, ainda foi reprovado pelo jurídico. A VaiDeBet é uma grande empresa que está no mercado, uma das 5 maiores, e que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também. E vai estar no feminino, no futsal e no basquete. Pela primeira vez também, um presidente ele faz ele adquire um patrocínio, um parceiro, que já estamos pensando no clube social também, para que esses esportes amadores, dentro do nosso clube social, também seja autossustentável. Que é isso que também eu prometi na minha campanha, o nosso clube se tornar autossustentável. Então nós queremos também, a partir de agora, tirar o nosso departamento de formação de base masculina, trazer aqui para dentro. Vocês já vão ver que é uma promessa de campanha essa semana, tirando todo esse muro daqui de base profissional e integrando com o profissional, para que a gente tenha a mesma filosofia de trabalho, para que essa garotada já chegue no profissional pelo menos 50% preparado. E vem coisa boa. Essa semana também tem um outro grande parceiro para mais de 200 milhões. Aguarde. Ô Marco, o pesadelo acabou. A torcida sonha e a gente vai sonhar junto com a torcida. A gente está junto com eles. Durante a campanha também a gente vem trabalhando para que a gente consiga grandes parceiros para o futebol feminino e já conseguimos dois. Essa semana anuncia já o consórcio? Se Deus quiser. Assim como essa semana a gente deve anunciar um parceiro, não é maior que esse, mas está quase ali, e já mostra a estrutura, né? São mais de 200 milhões, você pode ter certeza disso, um grande parceiro, como vem já outras coisas também. A gente sempre vai deixar claro para vocês que a gente está trabalhando para que a gente consiga coisas melhores, assim como a gente está trabalhando para trazer mais atletas dentro das nossas qualidades. Quanto ao Gabigol, muito bom. A gente ouve falar muitas coisas, né? Mas ninguém sabe realmente o que acontece. Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. Então o Corinthians tem condição de contratar o Gabigol como qualquer outro atleta no nível, e é o que nós estávamos fazendo. Mas infelizmente chegou um limite e o Corinthians é o Corinthians. Todos querem vir jogar no Corinthians, mas o Corinthians é maior que todos. Teve algumas situações, tudo certo, está tudo... só falta o clube, né? Que também já estava acertado, tem documentos assinados. Houve algumas... tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas enfim, tá caminhando bem. A gente espera que se apresente o mais rápido possível. Tem umas 3 peças que está adiantada, tem uns 3 atletas que está adiantado, mas infelizmente é aquilo lá. Corinthians precisa contratar. Quando fala em Corinthians, tudo se aumenta. Então a gente tenta o máximo possível manter em segredo, por isso que a gente é muito direto. Saiu aquele, o Augusto foi atrás daquele, aquele não quer trabalhar com o Augusto. Muita coisa plantada, tá? Por alguém que estava aqui antes. Em todos que nós fomos, todos, eu quero ir para o Corinthians. Vocês vão ter uma surpresa aí de um que estava indo para não sei aonde. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa. E esperamos fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais que eu, como torcedor e agora presidente, quer uma grande equipe em campo para que nos dê alegria. Só um detalhe, o empresário do Gabigol postou que não teve nada disso, né? Ele está falando essa conversa, o acerto com o Gabigol e tudo, que isso não aconteceu. Isso. Então... Eu não sei de que lado que está a verdade nessa história. Eu também não. Começando então por essa declaração, que é um posicionamento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, em relação ao time ter desistido, entre aspas, de contratar o Gabriel, quando na verdade você pode ir lá,
Se você quer contratar o Gabriel, você tem tudo certo com o jogador e ele quer jogar no Corinthians, você vai lá e deposita a multa rescisória e acabou o problema. Você não precisa nem conversar com o clube com o qual o jogador tem contrato. Isso não aconteceu, o Corinthians pode ter considerado a multa muito alta, e de fato é, e nem todo mundo pensa em pagar a multa, você pensa primeiro em negociar, mas no momento em que o Augusto Melo diz estava tudo certo com o jogador, com o clube, com o empresário, e o empresário quase que imediatamente diz, olha, conosco não estava certo, é algo que fica uma palavra de um contra a outra palavra do outro. Em relação ao contrato que o Corinthians apresentou hoje oficialmente, os números são espetaculares. Não tem outra maneira de qualificá-los. O próprio Augusto Melo, a bem da verdade, disse na sua entrevista coletiva oficial, no dia que tomou posse, que estava para ser assinado um contrato como nada que existisse no futebol brasileiro e sul-americano. E, de fato, foi mesmo o que aconteceu. Não há no futebol brasileiro e no futebol da América do Sul um contrato de patrocínio como esse do Corinthians em termos de valores. E até usando um outro contrato assinado pelo próprio Corinthians como comparação. Contrato da Neoquímica Arena, os direitos de nomenclatura do estádio, algo em torno de 300 milhões por 20 anos, de 2020 a 2040. Contrato de patrocínio que o clube acaba de assinar, 360 milhões, 60 milhões a mais do que o contrato do estádio, por 3 anos. Por muito menos tempo. Sim. Então veja o tamanho disso, veja o vulto. E o presidente recém-eleito foi criticado muitas vezes, até aqui nesse programa, e continuará sendo, sempre que nós acharmos que ele merece, por falar demais, por apresentar coisas que estavam praticamente fechadas em termos de contratação e isso não se concretizar. Em relação a esse contrato, o que ele disse no dia da posse se materializou e é algo, como eu falei, espetacular para o clube, por causa da quantidade de dinheiro que vai entrar. E como ele disse, acabamos de ver, vem mais aí um contrato com outro parceiro. Ele disse, não sou eu que estou falando, em torno de 200 milhões. Então, a partir de agora, passa a ser como essa diretoria vai usar esse dinheiro em nome do clube. É isso, não basta ter um dinheiro, tem que saber usar. E que a diretoria do Corinthians seja transparente em relação a como vai fazer isso. Seja para investir no time de futebol, que precisa de investimento, é óbvio, seja para começar, pelo menos começar, a cuidar da vida do Corinthians em termos de orçamento, porque o clube não pode estar na situação em que está, principalmente sendo um clube capaz de mover tanta receita como nós acabamos de ver que o Corinthians é capaz.